Olá, muito bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E se você ainda não está sabendo das sagas de músculos que eu estou fazendo no canal, esse é apenas mais um vídeo. Às vezes você está caindo aqui de paraquedas, né? Então eu tenho esse vídeo e tenho muitos outros, porque eu resolvi separar o sistema muscular, né, os músculos, em vários vídeos, para não ficar um vídeo muito cansativo. Então, no vídeo de hoje veremos apenas os músculos dos membros superiores, ou seja, ombro, braço, antebraço e mão. Eu sou a professora Liciane, e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você já for inscrito, dá uma olhadinha lá, vê se esse sininho está deste jeito, né? Ou até mesmo se você está se inscrevendo agora, observa se o sino vai ficar dessa forma. Porque se ela estiver dessa forma, provavelmente você ou não vai receber minhas notificações ou não está recebendo as minhas notificações, tá? Então clica no sininho, ativa lá para eu enviar para você todas as notificações deste canal, salva e no final o sininho tem que estar dessa forma. Então ele estando dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo vocês recebem uma notificação de que eu postei. Belezinha? Vamos pro vídeo então. Músculos do ombro, mas antes de mais nada, como em todo vídeo eu falo, né, como eu nunca sei se a pessoa vai assistir só esse vídeo ou se vai assistir todos, eu sempre acabo repetindo esse começo. Nós vamos falar nesse vídeo apenas das ações do músculo, tá? Não vou falar de origem, não vou falar de inserção, vou falar apenas da ação do músculo. Então, na ação do músculo, tem os movimentos de abdução, de flexão, de extensão, rotação, enfim. Se você tem dúvida ou não sabe de nada sobre isso, eu oriento que você vá na minha aula de Sistema Articular 2. Lá eu explico o que são esses movimentos, como eles são feitos, tá? Porque aí fica muito mais fácil do entendimento de vocês ou do seu entendimento aqui nessa aula, tá? Então vamos lá. O primeiro músculo do ombro é o deltoide. O deltoide, ele tem a ação de abdução do braço, auxilia nos movimentos de flexão, extensão, rotação lateral e medial, flexão e extensão horizontal do braço e estabilização da articulação do ombro. Então olha o quão importante esse músculo é nessa região, né? Então aqui a gente vê ele aqui na lateral e aqui um pouco anterior, né? Então, desculpem gente que eu tô bem gripada ainda, tá? Se eu ficar meio fanha, eu espero pelo menos que vocês entendam alguma coisinha do que eu estou falando. Esse músculo é aquele músculo que geralmente a gente aplica injeção, né, vacinas e por aí vai. Vamos lá. Próximos músculos do ombro é o supraespinhal, infraespinhal e subescapular. Então eu vou começar com o subescapular para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, quando eu tenho o esqueleto aqui, ó, eu tenho a minha escápula e ela tem uma face que é interna e uma face que é externa, né? Uma para o lado de dentro e outra para o lado de fora. O músculo subescapular, ele é aquele que recobre a minha escápula todinha pelo lado de dentro. Enquanto quem recobre a minha escápula pelo lado de fora é o infraespinhal. Então o infra está pelo lado externo e o subescapular pelo lado interno, tá? Logo acima aqui do infraespinhal, nós temos o supraespinhal. Então, supra acima, infra abaixo, tá? E a função do supraespinhal é fazer a abdução do braço. A ação do infraespinhal é fazer a rotação lateral do braço. E por último, o subescapular faz a rotação medial e a adução do braço. Então, gente, só pela inserção dele a gente já consegue ter uma noção do movimento que ele faz. Então, vou dar um exemplo nesse músculo e nos próximos vocês observem isso, tá? Então, o infraespinhal aqui, por exemplo, eu sei que a inserção dele está sendo aqui na cabeça do úmero, né? Então, se ele se contrair, o movimento que ele pode fazer aqui é de rodar esse braço para fora, né? Então, ele vai fazer uma rotação lateral desse braço. Da mesma forma, o supraespinhal aqui, ó. A inserção dele está aqui, ou seja, quando ele contrair, o que ele vai fazer? A abdução do braço. Vai abrir esse braço.
tá? E por aí vai. Então por aí você já tem uma noção dos movimentos que ele pode fazer, né? Só imagina ele contraindo, e ele contraindo ele vai trazer esse membro para que direção, tá? Bom, continuando aí nos músculos do ombro, tem o redondo menor e o redondo maior. Então, o menor, ele é um pouco menor do que o maior, mas eles estão assim, não sobre o outro, um está acima do outro, tá? Eles estão bem próximos. Então, eu tenho o redondo menor aqui, fazendo a função de rotação lateral e adução do braço. Então, olha aqui, a inserção dele está aqui. Se ele se contrair, o que ele vai fazer? Aduzir o braço, fechar o braço, tá? Olha o redondo maior. O redondo maior, a inserção dele está lá pro lado de dentro do húmero. Então, quando ele contrair, ele vai fazer o quê? Rotação medial. Ele vai fazer adução, extensão da articulação do ombro, tá? E aqui uma figura, só pra gente ver aqui, ó, o redondo maior, a localização, né, no meio dos músculos, o redondo maior e o redondo menor aqui. Descendo um pouquinho, agora a gente vai para os músculos do braço, na região anterior, tá? Então, o bíceps, que é um músculo bastante conhecido, principalmente por quem malha, né? Mesmo quem não malha sabe desse músculo, né? E o bíceps, ele é bi porque ele tem duas cabeças. Ou seja, ele tem uma cabeça longa e uma cabeça curta, certo? Assim como o tríceps tem 3 cabeças. E a gente já vai ver daqui a pouco. A ação do bíceps é fazer a flexão de cotovelo, ombro e supinação do antebraço. Supinação é isso aqui, ó. Quando o braço está dessa forma aqui, ele está em supinação, a mão, tá? E se a palma da mão estiver para baixo, é pronação. Então ele é um músculo que faz também a supinação do antebraço. Ainda na região anterior, temos outros 2 músculos. O braquial, que está aqui, e o córaco braquial, que vem desde lá da escápula até o úmero aqui. Então, o braquial tem a função de fazer flexão de cotovelo. Então, olha a inserção dele onde está. Está lá na una, né? Então, quando ele contrair, ele vai flexionar o cotovelo. O córaco braquial, ele faz flexão e adução do braço, certo? Indo para a região posterior agora do braço, tem o tríceps braquial, também um músculo bem conhecido, né? O bíceps, ele tem 3 cabeças. Então ele vai ter a cabeça longa, a cabeça aqui, ó, cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial, tá? E a função dele é fazer a extensão do cotovelo. Descendo agora para os músculos do antebraço, região anterior também, a primeira camada de músculos, porque aqui nós temos várias camadas, tá? Então a primeira camada de músculo, eu vou encontrar o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. Então uma dica legal é, lembrando da posição anatômica, né, que é palma da mão virada para frente, braços estendidos ao longo do corpo, a gente sabe que os músculos que estão na região anterior fazem flexão e os que estão na região posterior fazem a extensão. Então isso já é uma dica bem legal para vocês irem guardando. O flexor radial do carpo faz a flexão do punho e a abdução da mão e auxilia naquele movimento de desvio radial, tá? Já a flexão ulnar do carpo faz flexão de punho e adução da mão e desvio ulnar. Então, aqui nós temos o rádio, a una, e ele faz o desvio para cá da una, né? Então a gente chama de desvio ulnar. E o outro, como ele está inserido aqui, ele faz o desvio radial, no sentido do rádio. Certo?
pronador redondo e palmar longo, também ainda na primeira camada, tá? A ação do pronador redondo, que é este daqui, ó, é fazer a pronação do antebraço e auxiliar na flexão do cotovelo. Enquanto o palmar longo, ó, ele é um músculo que está bem aqui, mas o tendão dele, ó, vai até lá os metacarpos, tá? Então, a ação dele é fazer flexão do punho. E aí, aqui a gente consegue visualizar de novo o flexor radial do carpo, né? O palmar longo, que a gente acabou de falar, e o flexor unar do carpo. Olha aqui, os três bem próximos, né? Agora eles estão todos juntos, a gente consegue ver que eles estão ali na primeira camada unidos. Unidinhos é ótimo. O pronador redondo, que nós vimos, né? E aí a gente ainda vai ver o supinador e o pronador quadrado, que não vimos ainda. Indo para a segunda camada, nós vamos ver flexor superficial dos dedos, que é esse músculo aqui. Flexor profundo dos dedos, que é esse outro aqui. E o flexor longo do polegar. Então a gente consegue observar, ó, que vai até o polegar. E esse daqui vai até todos os dedos. Certo? Qual que é a ação do flexor superficial dos dedos? Flexão de punho e da interfalangiana proximal do segundo ao quinto dedo. Tá? Então ele faz flexão, é como se fechasse o dedo assim, tá? Dobrar o dedinho. Flexor profundo dos dedos faz flexão de punho e da interfalangiana proximal e interfalangiana distal, do segundo ao quinto dedo. Então observem que aqui, ó, ele faz só da interfalangiana proximal, porque ele vai até a proximal. Essa outra vai até a distal. Então ele pega tudo, todas as falanges, tá? E o flexor longo do polegar, que vai até o polegar. Então o polegar tem um músculo só para ele, né, para fazer a flexão dele. Ele faz flexão da interfalangiana do polegar. E essa é a terceira camada, tá? O flexor longo do polegar, eu esqueci de falar, é a terceira camada. Esses dois aqui, segunda camada. E aí aqui a gente consegue visualizar o flexor profundo dos dedos, também embaçado mesmo, tá, gente? Não é problema no computador de vocês, não. No celular. Aqui eu tenho o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar, né? Que é aquele que vai até lá o polegar e o outro que vem até aqui, tá? O profundo e o superficial, eles estão um sobre o outro, tá? E ambos vão aqui para os dedos, menos o polegar, né? Quarta camada de músculos, eu vou ter o pronador quadrado. Então a gente viu o redondo, que é esse aqui, e agora eu tenho o pronador quadrado, que lembra mesmo um quadrado, né? A ação dele é fazer pronação. Músculos do antebraço, região posterior. Então até agora nós estávamos vendo ainda a região anterior, agora a região posterior, tá? Atrás. Então a camada superficial é composta pelo músculo extensor ulnar do carpo, extensor do dedo mínimo, extensor dos dedos e o músculo ancôneo. Então, o extensor ulnar do carpo, a gente imagina que ele está ali próximo à ulna, né? Então, como eu disse para vocês, lembra que eu falei que anteriormente eles fazem flexão e posteriormente eles fazem extensão, os músculos? Então, esses aqui, ó, fazem tudo extensão, tá? Então, o extensor ulnar do carpo, ele faz a extensão do punho e a abdução da mão e auxilia no desvio ulnar. O extensor do dedo mínimo, ele faz a extensão do dedo mínimo. Então, ele vai até, ó, o dedo mínimo só, certo? O extensor dos dedos
ele faz a extensão de punho da metacarpo falangianas, da interfalangiana proximal e interfalangiana distal, do segundo ao quinto dedo. E o ancônio faz a extensão do cotovelo, tá? Então, observe que todos eles fazem extensão, certo? Até o ancônio. Na camada profunda, nós vamos ver o extensor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Então, o longo, ó, como o nome já diz, ele é longo. E o curto, ele é curto. Então, ó, eles estão bem próximos. Aqui ele está apagadinho, longo, mas dá pra gente ver que eles estão próximos, né? E o extensor longo do polegar faz a extensão do polegar. E o curto também faz a extensão do polegar, tanto um quanto o outro. Ainda na região posterior, camada profunda, tem o abdutor longo do polegar e o extensor do dedo indicador. Então, o abdutor longo do polegar, então a gente já sabe que ele faz a abdução do polegar, né? Só pelo nome dele. E o extensor do dedo indicador também vai fazer a extensão do dedo indicador. Então, vamos ver a função, ó. Abdutor longo do polegar faz a abdução da mão e do polegar. E o extensor do dedo indicador faz a extensão do dedo indicador, né? Então, o nome também já te ajuda bastante na função dele, no movimento dele. O extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo. Então, o longo está aqui e o curto está aqui. O radial longo do carpo faz a extensão do punho e a abdução da mão. E o extensor radial curto do carpo faz apenas a extensão do punho, tá? Lembrando que agora nós estamos indo para os músculos da região lateral, certo? Esses que estão mais aqui para os lados. Continuando na região lateral ainda, tem o braquiorradial, né? E o supinador. Então a gente sabe que ele vai até o rádio, do braço até o rádio. Então ele é o braquiorradial e tem a função de flexão do cotovelo, pronação de antebraço e supinação até o ponto neutro. Já o músculo supinador, ele faz a função de supinação do antebraço. Músculos da mão. Então acabamos o antebraço. Vimos toda a região anterior, posterior e lateral do antebraço, certo? Agora vamos ver os músculos da mão. Bom, vamos ver na região palmar, ou seja, na palma da mão, lateral, tenar. Eu tenho o músculo abdutor curto do polegar e o flexor curto do polegar. Então, se ele é abdutor, ele faz a abdução. Se ele é flexor, ele faz flexão. Então, a gente já tem aí uma dica. Então, vamos ver. A função do abdutor curto do polegar. Fazer a abdução e flexão do polegar. E o flexor curto do polegar faz a flexão da metacarpo falangiana do polegar. Certo? Ainda na região palmar lateral tenar, tem o músculo oponente do polegar e o adutor do polegar. O oponente do polegar, ele faz a oposição de flexão, adução e pronação, tá? Já o adutor do polegar, ele faz a adução do polegar. Ou seja, quando ele contrair, o que ele vai fazer? Aduzir o polegar. Fechar esse polegar. Tá? Músculo da mão, região palmar, medial, hipoternar. O músculo abdutor do dedo mínimo e flexor curto do dedo mínimo. Então, como eu sempre digo, tem algumas dicas aqui que já diz a função dele, né? Ou uma das funções. O abdutor do dedo mínimo faz a abdução do dedo mínimo. E o flexor curto do dedo mínimo faz a flexão do dedo mínimo. Certo?
Ainda palmar medial e hipotenar. Tem bastante músculo, né, gente? Eu sei. Tem níveis que são mais de 600. Bom, palmar curto e oponente do dedo mínimo. O palmar curto é esse aqui, ó. Ele é bem curtinho e fica na região da palma da mão mesmo. Ele tem função, ele faz as pregas transversais na região hipotenar. E o oponente do dedo mínimo faz a oposição do dedo mínimo. Temos ainda os interósseos palmares e os interósseos dorsais. Então, são músculos que nós temos entre os dedos, entre os ossos do dedo. Por isso que é interósseos. E aí, palmar se estiver na região da palma da mão e dorsais se estiver na região do dorso da mão. Certo? A função do interósseo palmar é fazer a adução dos dedos. Então, se você tiver com os dedos abertos, ele fecha. E para você separar os dedos, é o interósseo dorsal que faz a abdução dos dedos. Tá? Então, interósseo palmar aproxima os dedos e interósseo dorsal afasta os dedos. Região palmar média da mão. Tem os lumbricais, que fazem a flexão da metacarpofalangiana e extensão da interfalangiana proximal e interfalangiana distal do segundo ao quinto dedo. Certo? E galera, é isso aí. Eu sei que tem bastante músculo, né? Mas o bom é que é um vídeo, dá pra você ir pausando e treinando. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, deixe seu like, curta bastante. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu comentário aí embaixo se você tem alguma sugestão de vídeos, ou se você gostou desse vídeo, você pode comentar aí também, porque assim eu vejo que vocês estão gostando e eu posso fazer mais vídeos. Compartilhe, porque compartilhando você ajuda bastante a divulgar o canal. E sigam-me no Facebook. Eu tenho lá uma página onde eu posto bastante coisa legal assim sobre anatomia. Certo? Um grande beijo e até a próxima aula.